Evangelho, quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Padre Pio de Pietrelcina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Padre Pio de Pietrelcina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje celebramos a memória de São Padre Pio. E vejam que interessante, a Santa Liturgia de hoje nos entrega a continuação do texto que estamos acompanhando do 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. E o trechinho que hoje ouvimos, em continuação ao trecho de ontem, é a perplexidade de Herodes diante dos gestos cumpridos por Jesus. Mas a perplexidade de Herodes, ela se revela de uma forma peculiar. Também Lucas não desperdiça palavras e nos chama a uma sensibilidade um tanto dolorosa, mas ao mesmo tempo significativa. Significativa por quê? Porque a pregação e o testemunho de Jesus ecoam sobre todos os lugares e ambientes. Então, nós vemos aqui, recolhidos por Lucas, que os sinais apresentados na tradição, seja ela rabínica, seja a tradição melhor dizendo, mosaica, de que a vinda de Elias pré-anunciaria a chegada do Messias, de que os profetas ressurgiriam para dar testemunho da vinda do Messias, e de que João Batista, reconhecido também como um profeta, ressuscitou para dar testemunho daquele que vem, ou então que seja ele ressuscitado, são todos indicativos que Lucas coloca de que o povo reconhecia em Cristo, ou reconhecia na pregação do Senhor e nos gestos cumpridos pelo Senhor, que Deus lhes era favorável e o tempo da graça se aproximava. É claro que era preciso que acontecesse a paixão, morte e ressurreição do Senhor para que se completasse a revelação e se compreendesse que verdadeiramente Cristo é o Filho do Deus vivo. Todos aqueles sinais se apresentam também diante do rei Herodes, aquele que se levantou em hostilidade contra Deus e mandou à morte um inocente. E veja, meus irmãos, diante da multidão que começa a falar, Deus está cumprindo a sua palavra. Deus vem ao nosso encontro e realiza os sinais que anunciam o tempo da libertação, o tempo da vinda do Messias. Um anúncio como esse deveria trazer ao coração dos homens o ensinamento apresentado por João Batista: convertei-vos e preparai o caminho, ou o anúncio inicial da pregação de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas o coração de Herodes, marcado pelo pecado, ao invés de aderir diante dos sinais ao que Deus nos chama, ou seja, a conversão e a penitência para acolher a boa nova do reino dos céus, Herodes faz memória da sua brutalidade. Eu mesmo mandei matá-lo. E sem nenhum arrependimento,
se deixa mover pela curiosidade. A curiosidade não leva Herodes ao desejo pelas coisas de Deus, mas a confrontar as suas próprias verdades. Estão percebendo essa diferença? Muitas vezes, alguns podem procurar Deus para tentar confrontar em relação a Deus e os seus sinais as suas próprias verdades, mas não para acolher a verdade de nossa vida e aquela que Deus nos apresenta. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Endireitar os caminhos significa orientar-se na direção do Senhor. Acolher a boa nova do Evangelho significa, como vimos ainda há pouco, nesses dias, no testemunho de São Mateus, reconhecer a nossa condição e confiarmos-nos inteiramente na misericórdia de Deus, que com sinais e prodígios testemunha o seu infinito amor por nós. Herodes não faz nenhuma dessas coisas. Foi alcançado pela pregação de João Batista e se tornou um opositor de Deus e levou à morte um inocente. Agora é alcançado pelo testemunho do Messias e pelos sinais do Redentor presente no meio de nós. E ainda assim não se arrepende de seus atos e se orienta na direção dele por curiosidade, para poder confirmar as suas verdades, mas não para abraçar a verdade de Deus, que venha ao seu encontro para a sua conversão, para que não morra no seu próprio pecado, mas arrependendo-se, se salve, recebendo o perdão daquele que não veio para condenar, mas para salvar. O perdão daquele que não veio para os que são sãos, mas para os que estão doentes, a fim de dar-lhes a vida. E eis aqui um doente que não reconhece a sua doença, aquele que está condenado à morte pelos seus atos e que não recebe. Quem pode lhe restituir a vida? Se interessa por Deus, pois vimos que existe aqui a curiosidade, mas se interessa muito mais por si próprio, onde Deus lhe serve apenas para assegurar que o que Ele quer para si e espera para a própria vida seja garantido e de nenhum modo ameaçado. Isso é algo muito importante que precisamos ter presente. E hoje toda a igreja celebra a memória de um sacerdote, São Padre Pio, que foi um grande sinal de Cristo para todos nós, cuja vida e testemunho nos leva a amar sempre mais nosso Senhor. É verdade, muitas pessoas também, por curiosidade, se aproximavam de Padre Pio, buscavam ver e conhecer o frade daquela pequena cidade de Pietrelcina. E ao chegarem lá, se deparavam com o testemunho do próprio Senhor, que na simplicidade e na entrega de vida daquele homem chamava tantos corações à conversão. Foram muitos os que por curiosidade se aproximaram e terminaram por viver uma experiência de conversão, porque os seus corações não estavam tão fechados em si mesmos a ponto de recusarem tudo e qualquer coisa que Deus lhes falasse. Mas também foram muitos que por curiosidade se aproximaram, viram e não acreditaram, e terminaram inclusive por persegui-lo, porque os seus corações estavam de tal forma fechados em uma verdade para si mesmos que não conseguiam ouvir nada que viesse da parte de Deus e nem mesmo acolher qualquer sinal que Deus concedesse a eles em favor da conversão e da compreensão do amor infinito de sua misericórdia. Isso precisa ser claro, né? Agora, olhando, feito esse paralelo com o Evangelho de hoje, olhemos por um instante para a vida de São Padre Pio. Esses dias falávamos a respeito da vocação e tocávamos, como sempre, isso um aspecto que
que o Padre Fábio insiste bastante, não há possibilidade de viver a plenitude da felicidade nessa vida fora da proposta do caminho vocacional que o Senhor nos apresenta. Ali se encontra a perfeita comunhão com Cristo, que o próprio Senhor nos apresenta. Não fazemos a comunhão com o Senhor do modo que queremos, mas seguimos sobre aquele itinerário que o próprio Senhor nos propõe. Isso é fundamental, termos isso muito bem claro, porque quando olhamos a vida de Padre Pio, desde pequeno, desde novinho, quando já enfrentava as oposições de Satanás que o perseguia, via Nosso Senhor, via Nossa Senhora, acreditava que isso era normal para todas as crianças. Naquela época, no final do 1800, não é que tínhamos acesso a tanta informação. Era um país remoto, escondido, num povoado distante, na província de Benevento, província do mártir que nós celebramos há poucos dias, São Januário, bispo de Benevento. Terra de mártires, terra de grandes testemunhas de Cristo. Bom, ali temos uma particularidade. A vida desse menino sempre foi marcada por Francisco, o nome de São Padre Pio, o nome de batismo, marcado por tanto sofrimento, tanta fragilidade. Era um menino doente, não tinha uma saúde muito vigorosa. Para entrar na vida religiosa naquele período, se deveria pagar o dote, a família não tinha um dote para ser pago, e seu pai então faz uma viagem para os Estados Unidos para juntar dinheiro a fim de que o filho não deixasse de seguir a vida dos frades, porque desde pequenino, aquele pequeno queria ser sacerdote. E seu pai sabia que a sua família era pobre demais para conseguir isso. Então ele se lança em um empreendimento de atravessar o Atlântico para juntar dinheiro, trabalhando arduamente longe de sua família, com o coração apertado pela saudade, para poder dar a seu filho a chance de seguir a sua história vocacional. Sobre a vocação de São Padre Pio se vê a entrega de vida de seu pai. E sobre a vocação dos nossos filhos e filhas, e sobre a vocação dos nossos sacerdotes, dos nossos religiosos, vemos a entrega da vocação de seus pais, como uma vocação vivida na entrega gera santas vocações. Não tenham medo de se entregar vivendo a vocação ao matrimônio e à família, pois o sangue derramado vivendo a vocação que o Senhor lhes propõe e toda lágrima que do nosso rosto venha cair não serão perdidos. Esse sangue será recolhido no cálice do Senhor, e essas lágrimas serão enxugadas pela Virgem Maria antes que toquem a terra, e todas elas serão revertidas em graças, em favor não apenas da perseverança de vossos filhos e da vossa casa, mas em favor da santificação de toda a Igreja. Como poderia aquele pai imaginar que o sacrifício de amor que ele estava realizando por seu filho renderia benefícios à inteira humanidade? Pela forma como seu filho abraça a vocação que Deus lhe propõe e vive o caminho do sacerdócio. Estão compreendendo isso bem? Isso é fundamental que seja claro para nós. Assim como você, meu irmão, sacerdote que me escuta, meu irmão seminarista, minha irmã religiosa, meu irmão religioso que nos acompanham, da mesma forma a nossa vocação. Vivida com santidade e entrega, derramando sangue, suor e lágrimas, porque o caminho de Padre Pio, como o caminho de todos os grandes santos, foi marcado sempre por inúmeros sofrimentos e dificuldades. Mas caminhando assim, nenhuma gota desse sangue foi perdido, nenhuma lágrima caiu por terra, pois todas elas o Senhor recolheu juntamente com a Virgem Maria, sua Santíssima Mãe, e elas renderam e renderão frutos de santidade sobre a face da terra, pelo bem de tantas almas, nesse tempo e no purgatório, como vamos ouvir já já no testemunho
da experiência de São Padre Pio. O primeiro sacerdote na história da Igreja a ter as chagas visíveis como estigmas, observáveis e tocáveis por cada um de nós. Que grande sinal Padre Pio significa para nós, sacerdotes desse tempo. Mas não apenas isso. Sabe qual é o grande testemunho de Padre Pio para a gente? É um frade capuchinho. E em nenhum momento, nem ele, nem São Leopoldo no norte, em Pádua, que é considerado Padre Pio do Norte, São Leopoldo, grande confessor São Leopoldo. Aqui por diversas vezes eu ouvi o inimigo nos exorcismos se lamentando odiosamente do confessionário por estarmos como sacerdotes atendendo a confissão nos confessionários aqui na Itália, e dizia: tentei de todos os modos destruir pelas chamas aquele maldito lugar onde a ruína de minhas obras aconteciam, pelas mãos daquele velho que insistia em pedir a ela que socorresse todos os que viessem se ajoelhar diante de seu filho. E dessa forma se lamentava da intercessão de São Leopoldo, que no norte da Itália, em Pádua, passava horas, assim como São Padre Pio, horas e horas no confessionário, e pedia com insistência que Nossa Senhora trouxesse todos os penitentes que estivessem no seu coração para que se confessassem. E ele ficaria ali até que o último trazido por ela viesse naquele dia. E no dia seguinte acordaria cedo e estaria lá de novo, esperando cada um daqueles que ela trouxesse até ele, para que pudessem ser levados aos pés de seu filho. Que lindo! E de fato, em um determinado momento, durante a guerra, é incendiado o convento e a única parte do convento que permanece intacta é aquela onde tinha o confessionário de São Leopoldo. São Leopoldo Mandique. Bem, o que esses capuchinhos têm em comum, meus irmãos? Além do forte desejo pela santidade, todos eles viveram as peculiaridades do seu chamado, carisma e identidade vocacional. Vida de penitência e mortificação pela salvação das almas está no centro, oferecer a vida em reparação pela salvação dos homens está no centro da espiritualidade capuchinha. Eles viveram isso intensamente, sem variar nem para a esquerda nem para a direita, sem propor de um modo diferente, melhor, novo, original. Viveram daquele modo como todos os outros santos que os precederam viveram, com a mesma intensidade e entrega. Mortificaram-se pela penitência, mortificaram-se pelas obras de misericórdia, mortificaram-se e entregaram-se em reparação pelos pecados cometidos. Abraçaram os sacramentos como sacerdotes que foram ordenados e viveram-os intensamente até o último dia de suas vidas. Homens que viveram a sua vocação tal qual os santos que os precederam. Isso é importante, porque não terá um outro modo de sermos santos sacerdotes e santos religiosos, se não seguirmos aquilo que o bom Deus colocou no coração dos nossos fundadores, ou então o que Ele colocou na instrução da Santa Mãe Igreja para a vida dos sacerdotes diocesanos, e não terá um modo de sermos santos seguindo um outro modelo que não seja o dos irmãos que nos precederam na fé. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante, porque do contrário subentra todo um conceito dispersivo que acaba por nos levar numa direção contrária. Padre Pio acordava durante a noite para se colocar em oração. A oração mais importante do seu dia era a Santa Missa, para a qual se preparava com horas de adoração, diariamente. Então era ajoelhado aos pés do Santíssimo Sacramento que ele se preparava para a Santa Missa. Era um homem que amava intensamente a Santa Eucaristia e que amava intensamente o sacrifício eucarístico. Toda a sua vida tinha por epicentro a Santa Missa.
E não era de um outro modo que ele vivia. E assim, Padre Pio, e assim, Leopoldo Mandic, e assim, Dom Bosco, e assim, todos os demais santos da história da Igreja, sacerdotes, São João Maria Vianney, ou se pegamos São Filipe Neri, se queremos ainda estar sobre os santos de Roma e tantos outros santos sacerdotes assim viveram durante sua vida. Aquilo que é próprio de sua vocação não foi em nenhum momento colocado em questão, mas vivido de maneira intensa e total. Queria aproveitar para dividir com vocês 2 textos de São Padre Pio que nos falam sobre algo que é muito importante, a oração pelos nossos irmãos falecidos, a intercessão, e o quanto a oferta da Santa Missa por parte dos sacerdotes, meu irmão sacerdote que me escuta, se você ainda não conseguiu consolidar na sua estrada de vida sacerdotal o hábito de celebrar diariamente a Santa Missa, corra em direção a essa conquista. Peça à Virgem Maria de que essa compreensão se torne, peça a intercessão de São Padre Pio, uma compreensão clara e amadurecida no seu coração, para que não passe mais um único dia de sua vida sem que você deixe de celebrar a Santa Eucaristia. E cada um dos nossos irmãos que nos escutam e se preparam para a vida sacerdotal, que essa disposição de vida espiritual acompanhe cada um de vocês. O valor da Santa Missa é um valor infinito e as graças, elas são também infinitamente oferecidas pela necessidade de todos aqueles que esperam em Deus. Não tem nada de melhor e de mais apostólico, pastoral e eficaz para a salvação das almas que um sacerdote possa fazer no seu dia do que a oferta da Santa Missa. Isso não é secundário, não é subjetivo, não é aparente, isso é um bem real e que merece ser vivido por você e merece ser oferecido por todos os que esperam e precisam do socorro de Deus. É um bem que será recordado no dia do juízo particular em seu favor e que marca a vida da sua vocação e te leva, de fato, a viver a máxima expressão da comunhão e da aliança com Deus. Da mesma forma, todos os religiosos que nos acompanham, que têm a chance de poder ter a missa cotidianamente nas suas comunidades, não renunciem. Por favor, não renunciem. A celebração da palavra tem a sua relevância, mas o sacrifício eucarístico é infinitamente superior e não é nem comparável à celebração da palavra por conta do significado em si do próprio ato. Uma coisa é a meditação da palavra de Deus, outra coisa é o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, numa ausência ou impossibilidade absoluta e não de outra forma de termos o acesso à Santa Eucaristia, nos recolhamos em torno da palavra de Deus e façamos a liturgia em torno da palavra de Deus, oferecendo ao Senhor ação de graças e louvores, porque está no meio de nós por meio de sua palavra, mas apenas e exclusivamente na absoluta impossibilidade de poder termos a Santa Missa e participarmos do Santo Sacrifício Eucarístico. Para entendermos um pouco mais o valor e a importância da Santa Missa em favor de uma única alma, vamos ouvir esses 2 trechos, onde São Padre Pio reza e recebe da parte de Deus um irmão para que lhe pedisse a intercessão da Santa Missa. Numa tarde, Padre Pio estava num quarto localizado na parte de baixo do convento e que era destinado para a casa de hóspedes. Estava só e descansando sobre o sofá, quando de repente dentro do quarto apareceu-lhe um estranho homem, envolto numa capa preta.
Surpreso ao vê-lo dentro do quarto, Padre Pio ergueu-se e perguntou ao homem quem ele era e o que queria. O estranho homem logo respondeu que era uma alma do purgatório. Eu sou Pietro di Mauro, disse ele. Eu morri num incêndio neste convento no dia 18 de setembro de 1908. Na realidade, o convento, depois da desapropriação dos bens eclesiásticos, tinha sido transformado em casa de repouso para anciãos, e eu morri entre as chamas quando estava dormindo sobre o meu colchão feito de palha, exatamente neste quarto em que estamos agora. Eu venho do purgatório. O bom Deus deixou-me vir até aqui e lhe pedir que celebre para mim a Santa Missa de amanhã de manhã, para o meu descanso eterno. Graças a esta Santa Missa, eu poderei, enfim, entrar no paraíso. Padre Pio disse ao homem que ele teria a Santa Missa por sua alma, como lhe pediu. O próprio Padre Pio escreve depois em seu diário: eu queria levá-lo até a porta do convento para me despedir quando, repentinamente, para minha surpresa, ele desapareceu. Eu seguramente percebi que havia falado com uma pessoa morta. Na realidade, tenho que admitir que eu reentrei no convento bastante amedrontado. O padre superior do convento, Monsenhor Paulino, de Casa Calenda, notou meu nervosismo e meu medo. E então contei-lhe o que havia acontecido. Aí então aproveitei para pedir permissão para celebrar a Santa Missa da manhã seguinte em voto daquela alma necessitada que aparecera. Alguns dias depois, Padre Paulino, movido pela curiosidade, foi até o escritório de registro de óbitos da comunidade de São Giovanni Rotondo e pediu a permissão para consultar o livro de registro de óbitos do ano de 1908. Após a consulta, ele pôde então verificar que a história do Santo Padre Pio era de fato verdadeira, pois no registro relativo às mortes do mês de setembro achava-se ali o nome, o sobrenome e a razão da morte daquele homem. No dia 18 de setembro de 1908, no incêndio da casa de repouso, morreu o senhor Pietro di Mauro em meio às chamas. Assim estava registrado no livro. Como é forte a comunhão entre nós que aqui estamos e nossos irmãos que padecem no purgatório. Talvez depois de anos de anúncios, repreensões, orações e penitências por amor a Deus, oferecidos pela conversão de um irmão nosso, pode ser que, ainda assim, ele tenha terminado a vida morrendo sem abraçar a fé de modo ardoroso e patente. Entretanto, como fruto de toda a oferta de amor feito pela Igreja, pelos familiares e amigos, vivida e oferecida por aquela pessoa, talvez, por obra de Deus, naquela alma tenha sido aberto um espaço, mesmo que muito pequenino, para um sussurro, um sussurrar por Deus, que de algum modo, em algum momento, ainda que no derradeiro momento antes de expirar, o levou a aquecer e a abraçar a fé. E justamente aquele breve sussurro, que amparado pelo amor maternal da Virgem Maria foi ouvido pelo Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, pôde reverter em favor da salvação daquela alma a sua condenação eterna que lhe esperava. Mas quantas marcas, meus irmãos, amarras e máculas dos pecados cometidos ainda não restam presentes nessa alma? Quantas paixões febris e ásperos apegos não renunciados ainda não se fazem sentir sobre ela? Por isso, se pode pensar o quanto não será duro o seu tempo de espera pela purificação no purgatório, em que, contudo, abraçará amorosamente as justas penas antes de comparecer perante o seu doce Senhor, como sabe que acontecerá um dia, pois está salva. Rezar pelas almas do purgatório, sobretudo oferecendo em sufrágio por elas a Santa Missa e outras orações, tem uma enorme importância para a santificação da Igreja,
porque em muitos casos concretos de oração por parentes, amigos e desconhecidos, será nesse tempo do purgatório que se completará todo aquele bem-querer suplicado, desejado, chorado e oferecido ao longo de anos a fio por aquela pessoa, para que sua íntima comunhão com Deus aconteça de fato e finalmente ela jamais venha a se separar outra vez de Deus. Belíssimo, né? Esse texto e o comentário ao texto de São Padre Pio, ou seja, a experiência de São Padre Pio. Vamos ouvir agora uma outra narrativa. Deixa eu pegar aqui. Essa fala sobre um co-irmão, um fradezinho que havia morrido e que veio pedir a Padre Pio a intercessão, a oferta da Santa Missa. Então vamos lá, eu vou ler para vocês e ela, depois também, a narrativa do texto termina com um breve comentário a respeito dele. Uma tarde, enquanto... Esse trecho é retirado direto das cartas de São Padre Pio. Então nós vamos ouvir aqui ele mesmo fazendo a narração do episódio. O outro eram partes de uma obra chamada... Espera aí que o padre vai pegar aqui. Padre Pio de Pietrelcina, Epistolário e Comento de Melchior de Pobladura e Alessandro da Ripabottoni, sempre da editora Padre Pio de Pietrelcina, a editora da própria cidade. Esse texto que nós vamos ouvir agora é tirado do seu epistolário, mas não comentado, é o texto direto do epistolário. Escreve São Padre Pio assim, contando um dos seus episódios. Uma tarde, enquanto eu estava rezando sozinho, ouvi o sussurro e vi então um jovem monge que se mexeu próximo ao altar. Parecia que o jovem monge estava espanando os candelabros e regando os vasos das flores. Eu pensei que fosse o Padre Leone que estivesse ali reestruturando o altar. E como era a hora do jantar, fui próximo a ele e lhe disse: Padre Leone, vá jantar. Não está na hora de espanar e consertar o altar, mas o sino já tocou, é hora do jantar. Mas uma voz que não era a voz do Padre Leone me respondeu: Eu não sou o Padre Leone. Então perguntei: E quem é você? A voz então respondeu: Eu sou um irmão seu que fez o noviciado aqui nesta casa. Minha missão durante o ano do meu noviciado era a de limpar o altar. Mas, desgraçadamente, durante todo esse tempo, todas as vezes que passei em frente ao altar, não reverenciei a Jesus sacramentado, Deus Todo-Poderoso e Senhor nosso, causando assim grande aflição ao seu Santíssimo Sacramento por causa de minha irreverência e descuido. Por este sério descuido, eu ainda estou no purgatório. Agora Deus, com a sua bondade infinita, enviou-me aqui, para que o Senhor estabeleça o dia em que eu passarei a desfrutar do paraíso. É para o Senhor cuidar de mim, Padre. Aí, crendo eu ser generoso com aquela alma que Deus confiou-me a mim em meio aos seus sofrimentos, assim exclamei para ele: Você estará amanhã pela manhã no paraíso, quando eu celebrar a Santa Missa. Ao ouvir-me dizer essas palavras, aquela alma chorou copiosamente e angustiadamente, dizendo: Cruel de mim, que malvado eu fui com meu bom Jesus no Santíssimo Sacramento. E chorando desapareceu. Aquela exclamação em seu pranto me produziu uma ferida tão grande no coração que eu a senti e penso que a sentirei por toda a minha vida. Na realidade, eu teria podido enviar aquela alma imediatamente para o céu se celebrasse a missa por ela naquela mesma noite. Mas eu o condenei a permanecer mais uma noite nas chamas do purgatório até o dia seguinte, quando celebraria a Santa Missa por ele. Veja, meus irmãos, a delicadeza e, ao mesmo tempo, o que significa
um dia longe do Senhor, um dia mais longe do Senhor no purgatório. E nós às vezes passamos os dias aqui sem pensarmos tanto assim no nosso desejo pela companhia do Senhor. Comentário. Algumas das experiências de Padre Pio com o nosso Senhor, narrada nas cartas enviadas ao seu conselheiro espiritual, são de grande significado para nós sacerdotes em especial. Nelas o Senhor faz uma clara súplica pela sensibilidade do coração dos sacerdotes em relação às dores do seu sagrado coração pela salvação das almas. Vale destacar que na formação sacerdotal nem sempre esta percepção das dores de Nosso Senhor é trabalhada como parte da espiritualidade sacerdotal na vida e ministério dos padres. É inegável a força da consolação espiritual que a vida de santidade de um sacerdote pode oferecer por toda a Igreja através do Sagrado Coração de Jesus e todas as vezes que ele cumpre a Santa Liturgia em favor das almas necessitadas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, e de todas as santas almas do purgatório, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.